Então, além da musculatura, nós vamos ter as fibras especializadas de condução e excitação. Então, o coração ele vai contrair, mas após um sinal elétrico chegar, um comando elétrico chegar. E esse comando vem através das fibras especializadas de condução e excitação. Quem são essas fibras? São fibras que surgem a partir do nodo ou nó sinoatrial, também chamado de sinusal, então são sinônimos. Nodo ou nó átrio-ventricular, que vai estar disposto entre o átrio e os ventrículos, e os feixes de His, ou também chamados de feixe átrio-ventricular, e as fibras de Purkinje. Essas são as nossas fibras elétricas especializadas em iniciar um potencial de ação e conduzi-lo ao longo da musculatura cardíaca. Então, aqui nós não vamos ter neurônio motor inferior estimulando a musculatura cardíaca. Nós vamos ter um sistema de condução próprio do órgão, relacionado então com a parte elétrica para que aconteça a contração muscular. O sinal, ele acaba iniciando de maneira correta, quando a gente tem um batimento sinusal, um batimento normal, ele inicia a partir do nó sinusal. O nó sinusal vai ser o ponto de maior hierarquia nessa atividade elétrica. Então, o nó sinusal, ele dispara o comando e despolariza toda a musculatura dos átrios. Então, a partir disso, a gente tem aqui a passagem desse estímulo elétrico para o átrio direito, para o átrio esquerdo. A gente consegue passar esse sinal célula a célula, porque as células cardíacas elas têm gaps juncionais, elas se comunicam uma com a outra. Então, se uma despolariza, acaba despolarizando a que está ao lado. E a gente tem a despolarização dos átrios a partir do nó sinusal. Como os átrios vão despolarizar, vão mandar um comando para a musculatura atrial e a musculatura atrial vai contrair, realizando a sístole atrial. A partir disso, o sangue reflui para os ventrículos e a atividade elétrica também continua. Então, primeiro acontece a atividade elétrica para só depois acontecer a atividade muscular. Primeiro a excitação para depois a contração. Ok? Então, quando essa atividade elétrica chega até o nó atrioventricular, o nó atrioventricular se despolariza e conduz esse sinal elétrico ao longo do feixe de His, dos ramos direito e esquerdo e das fibras de Purkinje, que vão ser fibras de condução muito rápida e vão estar em contato com praticamente toda a musculatura ventricular. Então, nós vamos ter o nó atrioventricular entre os átrios e os ventrículos. Nós vamos ter os feixes passando principalmente em contato com o septo interventricular, né, que impede a comunicação entre os ventrículos. E nós vamos ter as fibras de Purkinje inervando a parte da musculatura ventricular, para que ela se despolarize e haja a contração também, tá? Então, a hierarquia do sinal elétrico é essa. Nó sinusal, despolariza os átrios, chega o sinal ao nó atrioventricular, esse nó atrioventricular passa através do feixe de His e as fibras de Purkinje para então despolarizar toda a musculatura ventricular. Quando esse sinal não acontece desse modo, quando a gente tem aqui uma arritmia que não é sinusal, significa que o batimento ele não surgiu no nó sinusal. Nós vamos ver que os batimentos eles podem surgir de modo errôneo através da própria musculatura atrial ou mesmo o nó atrioventricular pode assumir o comando, mas isso acaba prejudicando o funcionamento normal cardíaco e onde surgem as arritmias, muitas delas com impacto hemodinâmico para o nosso paciente. Nós vamos comentar um pouquinho sobre isso ao longo deste módulo também. Então é importante que a gente lembre, hierarquia é o nó sinusal, logo abaixo dele o nó atrioventricular e só então os feixes e as fibras de Purkinje. Então, existe toda uma mecânica cardíaca, né, para que ocorra a contração, para que ocorra o bombeamento. Ele vai ser de extrema importância para a distribuição do sangue ao longo do organismo. Só que essa mecânica cardíaca ela acontece através do acoplamento excitação-contração.
Esse termo de acoplamento, excitação, contração, é justamente relacionado com a atividade elétrica do coração com a atividade de contração da musculatura cardíaca. Então, primeiro vai acontecer a parte da excitação. Primeiro ocorre a parte elétrica, para só depois acontecer, então, a contração, a ativação dos átrios, a ativação dos ventrículos, e aí, por fim, a gente tem uma onda de recuperação, né, visualizada no traçado eletrocardiográfico, que seria a onda T, como uma onda de recuperação, seria aqui a repolarização dos ventrículos. Então, quando a gente fala em sístole, nós estamos relacionando essa sístole ao acoplamento, excitação, contração do momento. Então, ocorre despolarização daquelas células, seguidas de uma contração. Sístole vai ser contração, despolarização, ativação celular. Quando nós tratamos de diástole, nós estamos falando do contrário, é de repolarização. É um momento que a célula cardíaca ela está se repolarizando, ela está relaxando. Ela já sofreu o seu estímulo, ela já sofreu a contração e está voltando para o estágio de repouso. Tanto a sístole quanto a diástole são fundamentais para o funcionamento cardíaco. Não existe uma melhor do que a outra, uma mais importante do que a outra, pois uma depende da outra para acontecer de modo adequado. E sempre lembrar que vai acontecer primeiro uma excitação dessas células de condução, para depois acontecer a contração cardíaca, tá? Quando nós falamos em sístole atrial, nós estamos falando aqui de um comando que surgiu a partir da onda P. Então, o nó sinusal iniciou o comando aqui para despolarização do átrio direito, iniciou a onda P. Iniciou aqui o contato para ativação dos átrios esquerdos, finalizou a onda P. Então, a onda P é sístole atrial, relacionada com a contração dos átrios. O complexo QRS vai estar relacionado com a condução a partir do nó átrio ventricular e justamente aqui a despolarização e contração dos ventrículos. E só depois que a gente tem contração do átrio, contração do ventrículo, é que nós vamos ter a diástole acontecendo. A repolarização dos ventrículos vai ser marcada pela onda T. A repolarização dos átrios acaba ficando mascarada pelo complexo QRS, então nós não observamos uma onda relacionada com a repolarização atrial. Então nós temos aqui despolarização e contração atrial, despolarização e contração ventricular e repolarização ventricular, tá? Mecânica, excitação, contração, acoplamento, excitação, contração. Cada partezinha elétrica vai gerar uma onda. Então, nós vamos ver aqui que o nó sinusal, ele acaba tendo uma condução um pouco mais lenta, né? 0,05 metros por segundo, formando a primeira onda, distribuindo isso ao longo dos átrios. Aí nós vamos ter a musculatura atrial com um potencial já um pouco mais rápido. O nó átrio ventricular também uma condução mais lenta. E a partir disso, os ramos, as fibras de Purkinje são as que têm maior velocidade de distribuição, justamente porque elas precisam levar esse sinal ao longo de toda a musculatura ventricular. Notem aqui nessa imagem o que eu havia comentado antes, que a musculatura ventricular esquerda ela é mais desenvolvida do que a musculatura ventricular direita, justamente relacionada aqui com a força, com a contração que essa parte do coração vai necessitar desenvolver. E aí, quando a gente tem uma junção dessa atividade elétrica, uma leitura dessa atividade elétrica como um todo, acaba gerando a onda P, complexo QRS, e a onda T, onda P, contração atrial, relacionado com a contração atrial, né? Primeiro é a atividade elétrica para que depois aconteça a contração em si, aqui relacionado com a despolarização dos átrios, despolarização dos ventrículos e aqui repolarização ventricular, tá? Bem importante que a gente entenda, tudo deve iniciar no nó sinusal, para depois surgir o nó atrioventricular e o sistema de condução seguir a sua hierarquia. Quando isso não acontece, quando essa hierarquia ela é quebrada, nós temos arritmias com diversas complexidades relacionadas.
Esse vídeo consegue mostrar para a gente a formação dessa imagem, a formação de todo o traçado do eletrocardiograma como um todo. Tá? Então, notem aqui cada etapazinha cardíaca gerando uma parte dessa onda. Então, nós temos atividade cardíaca sendo gerada, coração contraindo. Ó, inicia no nosso sino atrial, sinusal, iniciamos a onda P. Átrio direito recebeu o comando, iniciou a onda P. Átrio esquerdo recebeu o comando, finalizou a onda P. Então, onda P, nós temos aqui despolarização atrial, houve contração logo em seguida. Feixes de His, aqui a gente teve ativação do nó atrioventricular, feixe de His, ativação septal, formou o Q, R, e agora o S vai ser a ativação das porções basais através da fibra de Purkinje. E aí, quando ocorre a repolarização, a diástole, relaxamento cardíaco, nós temos a formação da onda T, certo? Então, cada porçãozinha dessa atividade elétrica vai estar relacionada com uma porção do traçado do eletrocardiograma. Se você tem dificuldade em entender eletrocardiograma, esse é o primeiro passo para que a gente consiga fazer uma monitoração adequada do nosso paciente, certo? O objetivo desse curso, obviamente, não é tornar você um especialista em eletrocardiograma, para isso existem cursos próprios, mas é bem importante que a gente entenda, a partir da própria fisiologia, o que é esse traçado, o que ele significa para a gente, tá? Então, aqui a onda P, início da onda P, nós vamos ter despolarização do átrio direito, finalização da onda P, nós temos despolarização do átrio esquerdo, nós vamos ter aqui o segmento P, que é relacionado com a ativação do nódo atrioventricular, e aí nós temos ativação dos ramos, feixe de His, ativação do septo, e depois nós já temos a repolarização deste ventrículo, tá? Então, onda P relacionado com contração atrial, QRS, contração ventricular, e onda T, repolarização, relaxamento, diástole dos ventrículos. Nessa imagem a gente consegue visualizar a mesma situação, tá? De antes, só demonstrando, né, sempre o ideal é que surja nessa hierarquia do nó sinusal para os átrios, para o nó atrioventricular, fibras de Purkinje e musculatura ventricular propriamente dita. Isso não quer dizer que aconteça sempre dessa maneira, tá? Muitas anormalidades de ritmo estão relacionadas pela função do átrio ventricular exacerbada e algumas arritmias relacionadas justamente com as fibras do feixe, as fibras de Purkinje, tomando o comando e realizando a contração, gerando aqui um traçado bizarro no eletrocardiograma.